Olá, meu nome é Ana Feijão e sou ecocardiografista a trabalhar em Angola. Hoje vou partilhar convosco um conjunto de dicas que reuni que são o reflexo de 20 anos da minha profissão em eco. Algumas são dicas que aparecem nos livros, outras são dicas que se ganham com a prática. Começamos então por falar sobre ganhos gerais e Doppler cor. Quando avaliarem o fluxo sanguíneo com o Doppler cor, não se esqueçam que a definição do Doppler cor é melhor quando os ganhos gerais estiverem mais reduzidos. Então, quando chamarem o setor da cor e o colocarem por cima da zona que querem avaliar, não se esqueçam de reduzir os ganhos gerais. Vão ver que a definição da cor fica muito melhor. Nestes exemplos expostos, podemos ver à esquerda um exemplo em que os ganhos gerais estão a 43 e à direita, escurecendo a imagem bidimensional para ganhos a 22, conseguimos ter melhor percepção do fluxo. A escala da cor. Depois de baixarem os ganhos gerais, o próximo passo para melhorar a definição do Doppler cor é certificarem-se que as velocidades estão definidas acima dos 70 cm por segundo. A não ser que sejam velocidades muito baixas, como por exemplo as velocidades das veias pulmonares ou da veia cava ou de um FOP, a definição do Doppler cor de um fluxo que tenha uma velocidade acima dos 60 a 70 cm por segundo vai ser maior se a escala de cor for alterada para valores mais altos. Como podem ver no exemplo da escala, com a escala de cor definida para 46,4 cm por segundo, o fluxo tem um aspecto mais confuso e desorganizado do que à direita, com uma escala de cor maior. Quanto mais alta a velocidade da escala de cor for, menos mosaico vamos ter, pois só os fluxos com velocidades acima de 93,8 cm por segundo, aqui, é que vão apresentar aliasing. Nas passagens de incidência, ganhos, profundidade e foco. Quando mudarem de incidência, melhorem a imagem com a ajuda dos comandos. Trabalhem os ganhos gerais e a rampa de ganhos, trabalhem a profundidade e trabalhem o foco para o local onde vocês querem interpretar melhor. Outra coisa que podem fazer é ajustar os comandos de acordo com a estrutura. Mesmo quando estiverem a avaliar diferentes estruturas na mesma incidência, trabalhem os comandos e, sobretudo, o foco, de forma a melhorarem a definição do que estão a avaliar. Podem reduzir o setor de forma a conseguirem melhor definição da zona que estão a avaliar ou diminuir a profundidade de forma a aumentar a frame rate. Os comandos existem para nos ajudarem a melhorar a imagem. Vamos dar-lhes uso. Neste primeiro exemplo, como podem ver em parasternal eixo longo, a válvula aórtica tem um aspecto espessado. Morfologicamente não é uma válvula normal. Então, o próximo passo é estudar melhor esta estrutura. Para tal, devemos ajustar o foco para este nível e diminuir a profundidade, de forma a ver a válvula aórtica centrada. Isto vai fazer com que toda a definição da imagem e todos os ultrassons estejam direcionados para esta estrutura, ajudando a perceber melhor a sua mobilidade, o seu contorno e espessura e possíveis imagens apensas, se houver, claro. Outra coisa que também podemos fazer, e eu costumo fazer várias vezes, é quando meço velocidades decibelares, o que eu faço é encurto o setor da imagem ao máximo, de modo a deixar apenas a parede ou zona que eu quero estudar, normalmente é o anel mitral, seja ele o lateral, seja ele o septal. E a definição da curva de Doppler vai ser muito melhor. Por isso, em casos que o Doppler pulsado tenha má definição ou tenha, mesmo baixando os filtros, continua com muito lixo Doppler, vocês podem fazer isto que ajuda sempre. Quando avaliamos um gráfico de Doppler espectral, temos que trabalhar também a qualidade das curvas com os comandos certos. Ajustar a escala e a linha de base de forma a ver o pico do fluxo que se está a avaliar é muito importante. E alterar os filtros e os ganhos de Doppler para melhorar a definição da curva. No exemplo à esquerda, podemos ver que a imagem de cima, onde avaliamos a velocidade miocárdica do anel mitral, por ter uma escala com intervalo menor, temos melhor definição da curva espectral. Já no exemplo à direita, é importante perceber que para a avaliação do fluxo aórtico, devemos diminuir a escala para termos melhor definição do fluxo. No entanto, para avaliar a curva Doppler da regurgitação, temos que fazer a ação inversa.
Nesta imagem de cima podemos ver que não existe curva espectral diastólica, mas sendo o mesmo paciente em baixo, não conseguimos excluir regurgitação aórtica, pois não conseguimos perceber o fluxo diastólico. Sair do plano definido, em teoria, é uma espécie de escavar ecocardiograficamente. É procurar por coisas escondidas, estruturas pequenas, falhas ou alterações que são menos evidentes. Por isso, avaliemos primeiro os planos definidos em protocolo, mas não deixem de fazer pequenos movimentos na sonda de forma a ver outros cortes. Massas, estruturas e anomalias às vezes são tão pequenos que só aparecem nestes cortes diferentes, chamados os planos off-axis. As variações da anatomia são muito importantes para nós direcionarmos a posição da nossa sonda e os ajustes que fazemos nela. Por vezes pode acontecer não conseguirmos ter um corte com uma imagem perfeita e ser necessário ajustar a posição da sonda ou mesmo os comandos para avaliar uma outra estrutura dentro do mesmo corte. É normal e não é falha ter, por exemplo, duas aquisições para o mesmo parasternal eixo curto ao nível dos vasos da base. Temos várias estruturas nesse plano e nem sempre é possível ter uma boa visualização de todas ao mesmo tempo. Então posso ter numa angulação uma boa abertura das aurículas, mas precisar de fazer um ligeiro movimento com a sonda para abrir o ramo principal da artéria pulmonar. O importante é fazer um varrimento de todo o coração. Outra coisa importante é só relatar o que se viu. Se mesmo ajustando os comandos e fazendo os movimentos certos com a sonda não conseguirmos ver alguma estrutura ou fluxo, devemos informar sobre isso no relatório. Por exemplo, neste exemplo, não foi possível avaliar a ponta apical do ventrículo direito e da mesma forma, por parasternal, eixo curto e subcostal, a zona apical do ventrículo direito está mal definida, não é possível aferir uma avaliação sobre ela. Então, no relatório é muito importante referir isso. Relativamente a este assunto, descrever para diagnosticar, eu conto sempre uma história que se passou comigo. Há uns anos realizei um ecocardiograma a um paciente hipertenso que apresentava hipertrofia do ventrículo esquerdo, disfunção diastólica ligeira, já com dilatação ligeira da aurícula esquerda e, como era hábito, no laboratório onde trabalhava, concluí o meu relatório como exame sugestivo de cardiopatia hipertensiva. No ano seguinte, o paciente foi-lhe diagnosticada uma amiloidose. Era hipertenso, realmente, mas tinha amiloidose. Então, a hipertrofia e a disfunção diastólica são consequência do quê? Pronto. O importante para quem faz o exame é descrever o que observou. Observar tudo muito bem, avaliar com preciosismo, fazer quantificações várias e no final descrever em relatório ou comunicar diretamente com o clínico o que se viu. Seja técnico, seja médico, seja ecocardiografista, se não tivermos a informação clínica do paciente, não devemos relatar com conclusões clínicas e devemos sim relatar e sugerir conclusões ecocardiográficas. As medições devem ser sempre indexadas. Não se esqueçam que o coração pertence a um corpo e o coração cresce de acordo com as necessidades do corpo. Daí a importância de indexarmos sempre todas as medições que fazemos à superfície corporal. E por fim, uma grande dica: atualizem-se, leiam as guidelines, lutem por ter protocolos técnicos bem definidos no laboratório onde trabalham. Deixo-vos aqui as 3 guidelines mais importantes para iniciarem no mundo da ecocardiografia. Se souberem bem estas 3 guidelines, conseguirão realizar um ecocardiograma normal sem dificuldades. Espero que tenham gostado deste resumo das dicas que acho mais importantes para quem faz ecocardiograma transtorácico. Se gostaram, vejam mais vídeos que tenho, tanto da parte teórica como de casos clínicos. E pronto, qualquer dúvida ou qualquer questão, podem sempre enviar uma mensagem nos comentários ou enviar-me um e-mail.